senhores presidentes de sempre, da Ordem dos Advogados do Brasil, membros honorários vitalícios, nas pessoas de cada um dos senhores, presidente de sempre, Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente Eduardo Seabra Fagundes, presidente Roberto Busato, presidente César Brito, presidente Ofir Cavalcante Júnior. As pessoas de vossas excelências, reitero os cumprimentos e as saudações que já foram aqui feitas a todos os amigos, a todas as senhoras, a todos os senhores, a todas as autoridades que aqui estão. Quero, de uma forma muito especial, saudar o plenário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, conselheiros federais e conselheiras federais, e o Colégio de Presidentes de Seccionais, os diretores e presidentes de Caixa de Assistência, os colegas conselheiros seccionais, enfim, os dirigentes de ordem, os membros de associações, todos os advogados brasileiros, na pessoa de um grande advogado, de um presidente modelo, este sim, um grande presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que nos deixou recentemente. Falo de Herman Assis Baeta. Em seu nome, dou exatamente a dimensão, meus queridos amigos, senhoras e senhores, meus colegas, do momento que estou eu a viver aqui hoje. O grande Mário Quintana, poeta gaúcho, num determinado momento escreveu que uma vida não basta ser vivida, uma vida precisa ser sonhada. Eu quero, do fundo do meu coração, da riqueza mais profunda, do orgulho que tenho de ser advogado, dizer a cada um de vocês que eu sonhei com este momento. E quero dizer a vocês, meus queridos amigos, meus irmãos, que os gaúchos também sonharam muito com este momento. Eu tenho que dizer isto por dever de lealdade e por dever de gratidão. Ontem eu usei novamente a nossa frase, do grande filósofo, que a gratidão é a memória do coração, meu querido amigo e irmão Marcos Vinícius Furtado Coelho. Mas eu quero novamente dizer a cada um dos senhores, na minha frase, que gratidão é dívida que não prescreve. E eu sou e serei eternamente grato a todos vocês, os que estão aqui e os que não estão, mas que foram decisivos nesta caminhada. O meu muito obrigado também em nome do povo gaúcho, que passa a ter, sim, o seu primeiro presidente nacional da Ordem dos Advogados, eleito pela OAB do Rio Grande do Sul em 85 anos. E digo isso com orgulho, porque poderia dizer com mais orgulho ainda que depois de Raimundo Faoro, tenho eu o privilégio de exercer esta tribuna. Seja como o primeiro gaúcho, chegando pela bancada da OAB do Rio Grande do Sul a esta presidência, desta entidade mágica que preside, sim, a sociedade civil brasileira e que está sendo chamada, como disse ontem, como nunca, a participar de diversos temas pela sociedade civil organizada, como nós vimos, inclusive, do nosso vídeo de apresentação dos últimos 3 anos.
Ontem saudei todos os dirigentes de ordem, aqueles que nos acompanham, e os seus familiares, que são indispensáveis para que nós possamos exercer as tarefas que estamos aqui exercendo hoje, na pessoa dos familiares do nosso membro honorário vitalício, do nosso sempre presidente da OAB Nacional, Marcos Vinícius. Hoje eu peço permissão a cada um de vocês, meus queridos amigos, para saudar os seus familiares, para saudar os nossos amores, na pessoa do meu amor. Eu sou verdadeiramente um homem de sorte. Nós aprovamos na gestão que se encerra uma cota de 30% de gênero, que é a garantia dos homens, como nós temos dito, de participação na ordem. Mas eu quero dizer a vocês que esta garantia já serve para a minha vida, porque eu sou um homem comandado por 3 mulheres. Pela Dudinha, a minha filha de 9 anos, a Maria Eduarda, pela Vitória, a minha filha de 12 anos, e como disse a vocês, pelo meu amor, pelo amor da minha vida, o alicerce maior da minha felicidade e do meu equilíbrio emocional. Em nome da Clarissa Lamáquia, eu quero saudar a todos os companheiros, parceiros, familiares que acompanham a cada um de vocês. Meus amigos, eu não sou muito dado e não gosto muito de ler textos, mesmo textos produzidos e discursos produzidos por mim. Mas este momento é um momento de extraordinária importância para a advocacia e para a cidadania. E eu vou me permitir, hoje, para não errar, mas, acima de tudo, para trazer uma mensagem a todos os advogados e à sociedade brasileira, que eu imagino, espero, possa expressar o sentimento deste plenário. Presidir uma instituição como a Ordem dos Advogados do Brasil, alçada pela lei fundamental ao patamar de voz da cidadania e, portanto, de veículo de substantivação de um dos fundamentos da República, não é a tarefa para um homem só. É verdadeiramente uma obra coletiva. Aliás, certamente por força da invulgar generosidade de cada um dos senhores que hoje assumo o maior desafio da minha vida, após 9 anos consecutivos de muito aprendizado nas lides desta instituição. Obrigado mais uma vez a todos vocês pela confiança depositada. Confiança esta a qual honrarei com todas as minhas forças. Os desafios são grandes, intangíveis até, mas Deus é maior e está conosco. Obrigado também aos servidores, aos colaboradores do sistema OAB, do Brasil inteiro, a todos vocês que fazem, sim, esta entidade grande como é. A todos vocês, a nossa homenagem e a nossa salva de palmas. Sem vocês, a nossa missão não seria possível. Evidentemente, não menos importante, quero fazer um retumbante agradecimento ao meu sempre presidente Marcos Vinícius e aos demais colegas de diretoria que ora assumirão novos desafios. Falo dos queridos companheiros
Cláudio Pereira de Souza Neto, Cláudio Stabile Ribeiro e Sérgio Fischer. De vocês fica a certeza que a lealdade é a nota distintiva dos homens de bem. Obrigado por terem me abrigado no seio de uma gestão tão exitosa para a advocacia brasileira. Deveras, foram 3 anos de intensas realizações, fruto de um conceito de gestão compartilhada, de vocação para o intenso debate, diálogo com as 27 seccionais e com o poder público, a qual temos agora o desafio de manter. Enfim, fui escolhido para representar um projeto, o que farei junto aos colegas de diretoria, dos membros deste conselho e das comissões, assim como dos 27 presidentes e conselhos seccionais da UAB. Sempre sob a inspiração de Deus. Pois bem, amigos, falamos do que fizemos e falamos muito. Agora nos resta sonhar com aquilo que está no porvir. Falarmos daquilo que pretendemos fazer. Sim, sonhar para realizar, sonhar para fazer. Sonharmos juntos, sonharmos unidos. Pois é bem certo que a vida real só é atingida pelo que há de sonho nela, como bem dizia Fernando Pessoa. Sonho e trabalho, trabalho e sonho. Trabalhar com afinco e sonhar com nobreza. Não importa que o sonho pareça impossível, pois como falou meu conterrâneo Mário Quintana, se as coisas são inatingíveis, não é motivo para não as querer, que tristes os caminhos se não fosse a presença mágica das estrelas. Foram essas estrelas que nos trouxeram até aqui. Em mesmo sentido, nos lembrou Mandela, o grande Mandela. Tudo parece impossível até que seja feito. Meu querido amigo e irmão, Marcos Vinícius Furtado Coelho, a quem agradeço mais uma vez. Assim decidimos sonhar acordados, para imprimir com intrepidez a energia surda e constante da vontade do mundo que nos envolve, ligando a realidade ao sonho, o desejo à ação, para, repitamos, nos desincumbirmos da solene missão de reunificar o Brasil, de salvaguardar a nação nesta quadra tão tormentosa da vida brasileira. Hoje vivemos um paradoxo. Se de um lado nossas instituições republicanas nunca funcionaram tão bem, de outro somos acometidos por uma crise política e econômica, mas que gerada por uma crise ética e moral sem precedentes, agravada sobremaneira pela absoluta paralisia da classe política, que perdeu totalmente a capacidade de diálogo. A deteriorização do ambiente político chega a ser assustadora. Mudos para conversarem entre si, surdos para ouvirem o clamor da população que já sofre pela carestia, cegos para a desintegração dos fundamentos macroeconômicos do país. Assim estão os nossos agentes políticos, não produzem mais soluções, apenas crises. Estão, pois, disfuncionais, ficam discutindo interesses menores. A nação é, sem dúvida alguma, maior que os resultados que teremos nas próximas eleições. E isto nós temos que bradar por todo este Brasil. Precisamos transcender o calendário das urnas para que as saídas eventualmente propostas não sejam condicionadas pelo casuísmo eleitoral, e sim pela consideração do bem-estar das próximas e futuras gerações. Enfim,
meu querido ministro das Finanças, Antônio Neildo, precisamos de um novo contrato social da classe política com a sociedade brasileira, pois é evidente que não há democracia sem política, presidente Marcos Vinícius, mas não há política sem políticos. O que nós precisamos é da depuração da política nacional. Flertamos dia a dia com a irresponsabilidade. Inconsequentemente, estamos tangenciando o princípio. Algo deve ser feito e rápido, pois a falta de diálogo é a negação da política. E quando a política falha, a convulsão social é a certeza. Não podemos perder tudo que, a duras penas, construímos até hoje. Colegas, a vida nos ensina que há uma hora de partida, mesmo quando há lugar certo para onde ir. Mesmo quando não há lugar certo para onde ir, há a hora certa de partir. É o marchar da história, é o caminhar da humanidade. Devemos dar este primeiro passo. É a hora do Brasil começar a superar esta paralisia, é exatamente agora. Temos que parar de pensar apenas nas partes para refletirmos sobre o todo, pois cada dividida não para em pé. Para se citar o milenar aforisma bíblico, inscrito no Evangelho segundo São Mateus, tão bem usado por Lincoln, que não titubeou em afirmar: uma casa dividida contra si mesmo não pode permanecer. Eu não espero a divisão da união, eu não espero ver a casa cair, mas eu espero que ela deixe de ser dividida. Vejam, senhoras e senhores, que as sábias palavras deste que foi um dos maiores estadistas da história ecoam pelo tempo, de forma que não se apaga. Com efeito, a nação é a antítese da divisão, e com essa não pode conviver. Nação é mais do que território, do que um ajuntado das gentes. Nação é a comunhão espiritual de homens e mulheres que se sentem parte de um todo. É a convicção de um viver coletivo, ligados pelos laços do pertencimento, têm suas vidas ancoradas no esteio da pátria. Nação é pátria, é no sentido do insuperável Rui Barbosa, do grande Rui. Pátria não é um sistema, não é uma forma de governo. Pátria é o céu, é a terra, é o berço dos filhos e o túmulo dos antepassados. Pátria é a comunhão da lei, da língua e da liberdade. Precisamos resgatar estes ideais e valores urgentemente em nosso país, sob pena de nos transformarmos numa fratura exposta social. Somos todos irmãos, os brasileiros e os estrangeiros que aqui vivem, por força de nossa Constituição, que plasmou de forma perfeita o sentimento de nosso povo ao longo da sua história. Assim, meus amigos, imbuído dessa visão transcendental acerca do que seja a nacionalidade, elaborada por um dos maiores advogados e intelectuais brasileiros de todos os tempos, é que entendo que chegou a hora de reunificar o Brasil. E a OAB e a advocacia, desde já, se colocam a serviço da nação brasileira para tal feito. Nosso partido é o Brasil, nossa ideologia, a Constituição Federal. Permito-me repetir. Nosso partido é o Brasil. Nossa ideologia, a Constituição Federal da República do Brasil. Nossa opção é pelo povo, expressão maior da cidadania que juramos defender. Assim sempre foi, assim sempre será. Afinal, somos advogados, lutamos por justiça. Isso tudo
ao lado da nossa história de 85 incansáveis anos de luta, indubitavelmente credencia esta instituição para ser a fiadora de uma tentativa de formação de um grande consenso nacional em prol de um programa social mínimo que unifique a sociedade brasileira. Nestes últimos 85 anos, a UAB e a advocacia sempre estiveram do mesmo lado, do lado da liberdade e da legalidade, as tábuas de vocação do advogado Rui Barbosa. Lutamos contra duas ditaduras, fomos inflexíveis contra o arbítrio, vencemos o obscurantismo com a força moral daqueles que defendem a verdadeira justiça. Sofremos até mesmo um ataque terrorista por isto. Nunca retrocedemos 1 milímetro sequer. Ao contrário, com desassombro avançamos. E isto eu afirmo a cada um dos senhores, que juntamente com estes queridos diretores, amigos empossados, Luiz Cláudio da Silva Chaves, Felipe Sarmento, Ibanez Rocha e Antônio Neildo, estaremos fazendo, momento a momento, dia a dia, com a colaboração, com a participação de cada conselheiro federal e de cada presidente seccional e de todos os dirigentes e advogados brasileiros. Com os artistas, os trabalhadores e a intelectualidade deste país, saímos às ruas pedindo por democracia na campanha das Diretas Já, em 1984. A democracia veio, mesmo as imperfeições de uma jovem nova república. Diante do mar de lama de um governo, novamente lideramos a sociedade brasileira, na oportunidade, pelo impedimento de um mandatário deslegitimado para o exercício da suprema magistratura da nação, em face de atos de corrupção explícita. Com o impeachment deste presidente, com o impeachment do presidente Collor, iniciou-se um lento e gradual processo de evolução de nossas instituições democráticas, que hoje vemos tão atuantes para a nossa felicidade. Por outro lado, 3 ex-presidentes desta casa foram peças chaves em 3 Assembleias Nacionais Constituintes, a saber, Levi Carneiro, em 1934, Fernando Melo Viana, em 1946, e Bernardo Cabral, em 1988. Primando sempre pelo valor supremo de que todo poder emana do povo e por ele deve ser exercido, a UAB pautou sua atuação na defesa intransigente da ordem jurídica e da normalidade institucional, apenas possível com respeito integral da Carta Política da Constituição da República Federativa do Brasil. Assim agindo, a UAB se tornou a verdadeira defensora das causas da República e, ao que parece, a história a chama mais uma vez para defendê-la. Se no passado a UAB nunca faltou ao Brasil, no presente também não falta, no futuro também não faltará. Reitero o que disse ontem, meus queridos amigos, colegas advogados. Agindo assim, a OAB se tornou a verdadeira defensora das causas da República, e o que parece, a história a chama mais uma vez para defendê-la, reitero a todos os senhores. Assim cientes de que o advogado é a força motriz do Estado Democrático de Direito, onde a legitimação para o exercício do poder tem o seu esteio no voto e na lei, e isto nós afirmamos, mas também temos que afirmar que, diante da crise institucional que vive nosso país, desde já temos que convocar a advocacia brasileira a cerrar fileiras com a OAB Nacional para retomarmos a tradição brasileira de conciliação nacional em benefício de nosso futuro comum. Isto é um compromisso que todos nós temos que assumir. Nós temos que reunificar o Brasil. Está na hora de reduzirmos o espaço do confronto e construirmos um ambiente para o encontro. Está na hora de colocarmos todos os atores da sociedade brasileira na mesma mesa para conversar. Está na hora do diálogo, pois o que está em jogo é o futuro do país.
Não podemos acabar e achar que vamos acabar com todos os problemas de uma sociedade num só momento. E não podemos imaginar que todos os problemas que aí estão pertencem a este governo, em que pese a sua grande responsabilidade. Não podemos achar que todos os problemas na nossa sociedade são desta letargia que vemos em todos, notadamente nos momentos de eleição. E aqui, meus queridos amigos, temos que fazer também nós a nossa meia-culpa. E este é um dos projetos que queremos lançar com a participação do Conselho Federal da OAB e de todos os presidentes seccionais. Reavivar a nossa campanha pelo poder do voto, pelo que significa o voto. Nós temos eleições este ano e estaremos lançando mais uma vez, e desta feita, uma campanha de conscientização do voto para todo cidadão brasileiro, porque somos, sim, responsáveis também por tudo isto que está aí. Voto não tem preço, voto tem consequência, e a consequência de uma escolha equivocada é exatamente isto que nós temos vendo hoje no nosso país. É evidente que ele tem sua grande parcela de culpa, tudo isto que está aí. Mas também não podemos ficar procurando culpados enquanto o barco afunda. Primeiro façamos a travessia, que o Ministério Público e o Judiciário façam a sua parte, apurando as responsabilidades civis e criminais, sempre de acordo com a lei e em respeito às garantias constitucionais, e que o cidadão brasileiro faça seu dever de casa, na vida e na política. Todos aqueles políticos que não honraram sua confiança devem ser, sim, afastados do nosso convívio, notadamente da representação. Mas enquanto isso não ocorre, meus amigos, o Brasil tem que avançar. Avançar é o que a nossa gente espera. Seguir em frente é o que a nação precisa. Como escreveu Shakespeare em Júlio César, em certos momentos, os homens são donos dos seus próprios destinos. Cremos piamente que este é um destes momentos. O Brasil deve se reencontrar. O Brasil irá se reencontrar. Neste sentido, a primeira das pautas deve ser o combate à corrupção, verdadeira chaga deste país. Hoje faltam recursos para a saúde, para a educação, para a segurança, mas sobram recursos para a corrupção. Ou enfrentamos a corrupção endêmica que assola o Brasil com seriedade e afinco, ou corremos o risco de ver a res pública se transformar de vez em Cosa Nostra. Em tempos de ajuste fiscal, meus amigos, aonde o governo afirma como única saída a recriação da CPMF, contraditoriamente se vê o aumento absurdo do fundo partidário e, o que é pior, justamente em tempos de Lava Jato. A sociedade não suporta mais a atual carga tributária e nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para mobilizar a sociedade brasileira, notadamente a sociedade civil organizada, contra qualquer proposta que possa ter como contexto Fico muito feliz por esta manifestação deste plenário, porque ontem dissemos, e eu estarei dizendo isto permanentemente, que a voz do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil sai do plenário do Conselho Federal e dos 27 presidentes de seccionais. Acho que estamos sintonizados, seja com o poder do voto e com o lema que voto não tem preço e tem consequência, mas também sintonizados com esta premissa de que o Brasil não aguenta mais esta carga tributária absurda e nós não aceitamos soluções simplistas para corrigir os problemas que não foram criados por nós e pela cidadania. Cruzaremos este país de norte a sul, de leste a oeste, em verdadeira cruzada cívica, em campanha civilista, repleta de sentido histórico,
com vistas à recuperação da unidade nacional, por meio de um projeto de reuniões e debates que ora apresentamos à apreciação de vossas excelências a partir do nosso plano de gestão. No nosso plano de gestão estão detalhados todos estes temas. Seguramente temos as vidas e o exemplo de grandes colegas a nos inspirar na consecução de tão difícil encargo. Falo de Rui Barbosa, de Miguel Seabra Fagundes, de Heráclito Sobral Pinto, de Evandro Lins e Silva, de Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho, de Raimundo Faoro, de Márcio Tomás Bastos e de Herman Assis Baeta. E tantos outros colegas que, com a sua coragem, mostraram ao mundo a real natureza de ser advogado. Nesse passo, já escreveu da prisão em 1969 o líder Nelson Mandela, que dedicou a sua vida à construção da nação sul-africana. Nada pode ser tão valioso como fazer parte integrante da história de um país. E é para ser parte integrante da história do Brasil que convocamos o exército de quase 1 milhão de advogados e advogadas para nos ajudar a levar esse generoso projeto adiante. Sabemos que esse não é o último degrau, mas certamente é o primeiro passo. Crise é sinônimo de oportunidade, assim nos mostra a história da civilização. Da sangrenta guerra civil norte-americana se extraiu a síntese daquilo que mais tarde se tornaria a nação mais poderosa do planeta. De nossa crise atual podemos pagar a dívida que nossa nação tem com a história, finalmente promovendo as reformas institucionais aguardadas desde o século passado. Todos teremos que inicialmente perder um pouco para mais adiante todos nós ganharmos. É hora de grandeza, é hora de mudarmos os destinos do Brasil. Por fim, meus amigos, parafraseando Lincoln, rogo a Deus que nosso país siga esses passos, transformando-se em uma nova nação, consagrada realmente ao princípio de que todos os homens são substancialmente iguais perante a lei e que a nação brasileira tenha um governo do povo, pelo povo e para o povo. Muito obrigado.